O Dia Nacional de Combate à Hipertensão Arterial é celebrado em 26 de abril. Esta data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados básicos para prevenir a hipertensão arterial, um mal que atinge aproximadamente 30% da população brasileira, de acordo com o Ministério da Saúde. A hipertensão arterial, conhecida como pressão alta, é uma doença silenciosa que atinge cerca de 30% dos brasileiros adultos. O Dia Mundial de Combate à Hipertensão é 26 de abril. A data foi criada pela Sociedade Brasileira de Hipertensão como um marco contra 300 mil mortes anuais no país, causadas pela falta de controle da doença, que podem levar à ocorrência de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e renal, dentre outras complicações. A médica Jaqueline Rodrigues Simão é cardiologista e fala mais sobre a hipertensão. Primeiramente, queria agradecer o espaço, nesse dia, que é o dia 26 de abril, o Dia da Prevenção Nacional da Hipertensão Arterial, que é a pressão alta. É uma doença que a prevalência dela é em torno de 25 a 30% da população mundial. Então, uma doença bem prevalente, que é fácil de ser prevenida e de ser controlada. É uma doença que a pressão alta, como a gente costuma falar, o diagnóstico dela é feito pela aferição da pressão arterial, geralmente pelo médico profissional da saúde, com um manguito de mercúrio, o que a gente encontra em hospitais. O digital é mais para a gente ter uma noção de como que está a pressão, mas não serve para dar o diagnóstico. As medidas, a gente tinha até uma campanha que falava sobre o 12/8, eu sou 12/8, que seria uma medida ideal. A gente busca muito isso, pressões abaixo de 12/8 nesses níveis. Acima disso, a gente já tem que tomar alguns cuidados. As metas até 14/9 é uma meta aceitável, mas a gente já tem questão de prevenção, a questão de mudança de hábito de vida, Falando dessa parte, uma das coisas que a gente tem que pensar bem é nos hábitos de vida, porque alimentação, atividade física, dieta controlada, questão de sódio, são coisas que melhoram bem a prevenção dessa doença. Então, a gente tem que ter esse controle pressórico adequado. Então, sempre procurar o hospital, os postos de saúde para vir aferindo essa pressão, para a gente ter uma noção. A maioria das doenças, ela não tem um sintoma, Geralmente a gente fala que dor de cabeça, cefaleia, rubor, vermelhidão na face, pode ter um pouco de cansaço, a falta de ar, e são alguns sintomas, mas a maioria das pessoas não tem sintomas da doença. Então, a gente tem que cuidar antes. Tem alguns casos que são pressões altas isoladas, porque a pressão também é de acordo com o nosso dia a dia. Então, em momentos de estresse, em momentos de susto, a pressão pode subir, mas não indica que a gente está com a doença. Por isso que é bom fazer o acompanhamento. E, primeiramente, a gente sempre orienta bem a mudança do estilo de vida, e dependendo se a gente não consegue controlar com o estilo de vida, a gente tem que passar para a questão do uso da medicação. E sempre com orientação médica, e sempre, mesmo você já tomando a medicação, não quer dizer que a gente tem que parar de fazer o acompanhamento. Que com a idade os vasos vão ficando mais rígidos e essa pressão pode vir a aumentar mais do que o habitual. Então, a gente às vezes tem que mudar a medicação, tem que ajustar. Então, é uma coisa que a gente tem que ter essa manutenção e esse controle. Mas o mais importante é os hábitos de vida mesmo e a prevenção, que a gente consegue ter uma vida mais longínqua e mais feliz também. Doutora, e as atividades físicas? Quem é hipertenso pode realizar qualquer tipo de atividade física? A atividade física é recomendada para quem tem hipertensão? Sim, a atividade física é recomendada tanto para evitar a hipertensão, a pressão alta, quanto para manutenção. Lógico que com controle adequado, Quando a gente está com a pressão muito alta, a gente primeiro tem que controlar essa pressão para depois a gente partir para a atividade física. A própria atividade física, no esforço, vai aumentar a frequência cardíaca e aumenta um pouco a pressão. Isso é fisiológico, natural. Por isso que a gente tem que ter esse controle antes, para a gente conseguir ir melhorando isso aos poucos. Doutora, e a alimentação, os hábitos, fumar, beber, influencia para o hipertenso?
Sim, a alimentação adequada, o que seria? Uma dieta baixa em níveis de sódio, né, que seria o sal. A gente pensa muito no sal específico, mas conservantes, esses alimentos como sazômetro e miojo, tem muito sódio, refrigerante, então a gente tem que ver o teor de sódio dos alimentos também. O sódio ele retém líquido e acaba subindo a pressão arterial, então nesses casos a dieta pobre em sódio que é a ideal. A questão dos hábitos como o tabagismo e o etilismo são todos, eles enrijecem o vaso sanguíneo, então acaba subindo a pressão também. Nesses casos, então, a gente evita o uso abusivo de álcool e o tabagismo também. Só com essas medidas a gente já tem um bom controle da pressão.